O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fazer discípulos entre todas as nações. As nações. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em todo o Brasil, pela rede Santa Rita de Comunicação, para você, ouvintes da rádio Web Ativa Comunicação e também da nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia Batatais, graça e paz aos vossos corações. Hoje, de modo especial, cada um de nós comemoramos o nosso Deus uno e trino. Celebramos a grande solenidade da festa da Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, nós encontramos a perfeita união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles formam um único Deus, um Deus que nos ama, nos santifica e que nos envia para anunciar o seu amor e, acima de tudo, vivermos os seus mandamentos. Que nesta missa, nesta liturgia, possamos todos nós louvar e bendizer o nosso Deus, que na sua infinita bondade, Ele nos enviou Jesus e nos deu o seu Espírito, a fim de perseverarmos na fé, na esperança e também no amor. Portanto, meus amados e minhas amadas, vamos todos nós irradiar a felicidade que esta celebração, que este dia nos traz, mostrando ao mundo a alegria de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na primeira leitura de hoje, ela retirada do livro do Deuteronômio, nós percebemos aqui o autor sagrado relata que Moisés ele fala ao seu povo sobre o fenômeno da sarça ardente e sobre a fala de Deus com ele, e acrescenta então aqui a experiência do povo de Deus no Egito, passando por provações, seguida da forte mão do Senhor, que libertou milagrosamente os seus escolhidos das mãos do faraó. Com esse discurso desta primeira leitura, Moisés aqui quer mostrar aos seus seguidores, naquela caminhada, podemos dizer, histórica, e também para nós, que muito, embora em algum momento difícil da nossa caminhada,
nos pareça que fomos abandonados, Deus é aquele que está sempre conosco. A mão de Deus está sempre na tua direção, meu irmão, minha irmã. Na verdade, Deus nunca abandona os seus filhos. Deus é aquele que jamais vai desistir de nós. Ele pode até permitir que o sofrimento chegue e bate à nossa porta, mas esse faz parte da purificação. Todo sofrimento faz parte da nossa purificação para a necessidade, para uma mudança de vida muitas vezes. Deus é aquele que vai nos orientando, Deus vai nos guiando, mas nem sempre nós seguimos como filhos a sua voz, não seguimos as suas orientações. Ele faz de tudo para levar você para o bom caminho, mas às vezes não consegue. E aí, diante de um sofrimento em que nós passamos para sentir a necessidade de voltarmos para Deus, a fim de atingirmos a proteção e, acima de tudo, a aproximação que nos dá a proteção perfeita para sermos menos indignos diante das promessas do Pai. O sofrimento, meu irmão, minha irmã, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Sem sofrimento, a vida não seria uma caminhada de fé. Seria algo tão assim, às vezes sem graça. É pelo sofrimento que aumentamos a nossa fé, que não desgrudamos da presença de Deus na nossa vida. A fé faz voltar o nosso coração, a nossa mente para a presença de Deus. E o sofrimento faz parte da natureza humana. Ninguém passa neste mundo sem fazer a experiência do sofrimento. Nem mesmo Jesus, ele deixou de passar pelo sofrimento. Morreu na cruz, carregou a cruz, injuriado, insultado, mas nem por isso ele desistiu. Sempre pedindo a força e entregando nas mãos do Pai. Assim também devemos nós entregar todo o sofrimento na mão de Deus, para que assim purificados possamos fazer uma aproximação perfeita para sermos cada vez mais obedientes. Já na segunda leitura da carta hoje de São Paulo aos Romanos, ele fala que o próprio Espírito Santo que vive dentro de você, o Espírito Santo vive dentro de cada um de nós e atesta e nos convence que somos todos nós filhos e filhas deste Pai amoroso. Se deixarmos nos conduzir pelo Espírito Santo, teremos a certeza de que não somos mais apenas criaturas, porque no dia do batismo você se torna filho e filha de Deus. Quem não é batizado ou batizada não é filha de Deus, não é filho de Deus, nunca chegará à presença da eternidade, porque o batismo nos garante a abertura de cada um de nós de sermos chamados pelo nome que você foi batizado. Você será chamado lá no céu, pelo teu nome do batismo, porque é esse nome que te fez filho e filha de Deus. E quem não tem nome não chegará ao céu. Por quê? Deus é tão bom, Ele dá a liberdade da gente se converter e chegar ao céu. Mas se nós não queremos, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso, o batismo nos torna membros da família de Deus. E devemos ser batizados sempre em nome da Santíssima Trindade e sempre com água. Não podemos ter algumas pessoas que às vezes a criança nasce tão pequenininha, com tantas superstições, que às vezes batizam com leite de cabra, batizam com outras coisas, tanta superstição.
E o batismo válido é aquele que é feito em nome da Santíssima Trindade. A igreja acolhe e batiza para dizer que aqui dentro da igreja, por isso que se batiza na igreja, em casos urgentes, o padre pode batizar nos hospitais, na emergência, ou também diante de um batismo de emergência, onde uma criança às vezes está morrendo, não dá tempo de levá-la para batizar na igreja, qualquer pessoa, o pai ou a mãe, pode batizar essa criança, desde que seja em nome da Trindade, dizendo o nome da criança: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo com a água. Mas isso é apenas o batismo que precisa depois ser levado à igreja para a complementação dos ritos finais. É um batismo de emergência. Então, na hora do perigo, na hora da morte, qualquer pessoa pode batizar em nome da Santíssima Trindade. E aqui São Paulo vai dizer que nós recebemos um espírito de adoção, em vista de sermos livres e sendo filhos de Deus, nós vamos chamar Deus de Abba, que quer dizer papaizinho. E diante do batismo, você é filha, você é filho de Deus e você pode chamar o teu Deus de Pai. São Paulo aqui também nos garante que o próprio Espírito nos une ao nosso espírito para atestarmos que nós somos filhos de Deus e somos filhos, obviamente, também somos herdeiros do céu. Quem é filho de Deus, quem vive a experiência cristã, chegará ao céu e terá o céu como destino. A herança a que temos direito vale mais do que todo o ouro do mundo, pois é a participação na glória de Deus, é a vida eterna que nos foi concebida por Jesus Cristo. A maior riqueza de um homem e de uma mulher não são os bens que têm, mas é a herança que nós teremos lá na eternidade, o céu. Esse deve ser o maior tesouro que devemos lutar, buscar, querer receber essa herança eterna, o céu. Já no Evangelho, percebemos claramente que, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado e de ter se apresentado vivo e glorificado diante dos filhos de Deus, diante dos discípulos, aí ainda alguns duvidaram, não é? Como vimos no Evangelho, alguns duvidaram. Quantas pessoas vivem a experiência da dúvida, da incerteza, não têm fé. Mas esse Evangelho aqui hoje é com grande alegria no coração que estamos aqui celebrando então essa festa da Santíssima Trindade. Um Deus em nossa vida, mas hoje queremos acima de tudo também lembrar e celebrar aquilo que é a identidade dele, do nosso Deus. O nosso Deus é único e, meu irmão, minha irmã, não há outro Deus. Não há outro além dele, nem debaixo e nem acima dele, porque o nosso Deus é único, Criador de todas as coisas deste universo. Ele nos ama, ele nos salva, ele nos santifica. O meu Deus, o teu Deus, é o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E não há outro Deus, é o Deus dos nossos pais. É esse Deus que nós amamos e não tem nenhum outro Deus no universo. Esse Deus que é único manifesta-se a nós e nós o conhecemos nas três pessoas que fazem parte dessa única realidade. As três pessoas divinas, elas vivem em comunhão, tão sublime de amor, que não são três deuses jamais.
eles não se dividem, mas cada um tem a sua identidade. O Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito é o Espírito Santo. E eles então vivem essa comunhão de amor de uma forma tão sublime que não se divide, mas também não se confunde. Cada um tem a sua função, a sua missão, e em nome da Santíssima Trindade é que devemos levar a vida que devemos viver e realizar todas as coisas. As três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são o único e verdadeiro Deus. E nós conhecemos da revelação que Deus criou todas as coisas e as provas do seu amor estão em todo o universo. A presença de Deus está presente em todo o universo, em toda a obra criada. E nós vemos esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Deus nos fez parecido com Ele, porque o amor dele para conosco é infinito. E esse Deus, quando nos viu, tomado às vezes pela escravidão, pelo pecado, Ele envia o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador e também o nosso Libertador. Deus olha o mundo, percebe que caímos e somos fracos. O amor dele é tão grande que envia o seu Filho para nos resgatar a esse amor, a esse convívio da comunhão da Santíssima Trindade. E foi o Espírito Santo que nos falou do Pai, foi o Espírito Santo que nos apresentou o Pai, e esse mesmo Filho nos deu o Espírito de amor. Vamos celebrar, portanto, meu irmão, o Deus Trino, o Deus Uno, e Ele mesmo está ordenando, através da boca do seu Filho Jesus, que fôssemos batizados na autoridade do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é em nome da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade, que nós devemos levar a vida, que devemos viver e realizar todas as coisas também nessa dinâmica do amor, da comunhão da Santíssima Trindade. Portanto, meu amado, minha amada, glorifiquemos o Deus Uno e Trino e levemos a vida sempre nesta unidade, sempre em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Glorifiquemos, demos glórias ao Pai, glórias ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome da Santíssima Trindade. Deus te faça e faça da tua família uma família parecida como a família trinitária. Que Deus derrame muito amor, muito carinho, muita alegria nessa convivência dentro do seu lar, parecida com a convivência da unidade, do amor perfeito entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Que entre vocês haja sempre o amor trinitário.